Eu elimino uma e deixo a outra, né? A do mestrado, ou essa, né? Veja, boa noite, pessoal. Vamos trabalhar hoje a crítica do poder de Axel Honneth, como a gente combinou na semana passada. Nós concluímos a leitura e a discussão da obra O Direito à Liberdade, e devido à conexão que eu estou estabelecendo na aula, eu peguei essa obra que é bem mais nova, né? Axel Honneth trabalhou os 6 primeiros capítulos dela no doutorado dele, né? E depois ele completou com mais 3 sobre Habermas, né? Os 3 primeiros capítulos ele trabalha a Escola de Frankfurt, os 3 posteriores Foucault, né? E os 3 últimos Habermas, né? O objetivo nessa obra é discutir a teoria da sociedade desses autores, né? A questão do poder, né? Como diz aí o título da obra, né? Então, o Axel Honneth, ele começa a discussão lá com aquele texto lá do Horkheimer, né? Sobre teoria tradicional e teoria crítica, onde ele vai estabelecer, digamos assim, as bases da teoria crítica, e depois ele passa a fazer análises, né, da teoria, do desenvolvimento da teoria desses autores, né, chegando até dialética do esclarecimento, né. Você tem aí uma influência, né, depois muito grande da psicanálise, né, uma influência freudiana, de Erich Fromm também, né, na leitura que eles fazem, né, que a gente vai comentar ainda aqui, né, da sociedade, nessa época, e, posteriormente, eu estou fazendo hoje mais, assim, uma análise geral, né, da obra, para a gente depois adentrar capítulo por capítulo, né, e parte por parte, né, a primeira parte, a Escola de Frankfurt, depois Foucault e Habermas, né, então, veja, justamente, a gente vai tentar se deter um pouco mais hoje na análise da Escola de Frankfurt, e nas aulas posteriores mas aí eu vou dar um apanhado também geral, né, como eu vou tentar falar um pouco da Escola de Frankfurt, da primeira geração, do Adorno Horkheimer, aí a gente também sabe que nas aulas posteriores a gente vai analisar um pouco a forma como, por exemplo, ele também analisa o percurso, né, teórico do Foucault e do Habermas, né, o Foucault, que ele começa lá no capítulo 4 com toda aquela análise da semiologia, né, dos estudos lá de arqueologia do saber, e toda a influência, né, e a tentativa de uma análise etnológica, né, assim, e semiológica, né, assim, a influência que ele vai ter na obra dele, né, Barthes, né, todos os autores, o estruturalismo, né, Lévi-Strauss, né, toda a visão crítica que o Foucault passa a ter no início, né, da, da carreira dele, quando ele vai fazer toda a crítica, né, em relação à questão do discurso, né, e essa influência do estruturalismo aí, justamente tentando fazer uma crítica da filosofia europeia, da crítica à filosofia do sujeito, né, e posteriormente, né, o Foucault parte para uma análise, né, da questão do poder, né, a crítica do saber, ela passa a ser uma crítica, né, do poder, né, onde a visão de Foucault, né, ela é aquela contraposta à visão
clássica moderna, né? E aí eu colocaria também até o marxismo, né, que também vê o Estado como um macropoder, mas também toda a visão liberal, né, o poder é resultado de um contrato, ou o poder é resultado da dominação de classes, né, mas é sempre esse macropoder do Estado, né, que domina os indivíduos, a sociedade, e como a força do Estado, né, sobre a sociedade, esse poder macro, né. E aí Foucault vai estabelecer um tipo de teoria que ela se contrapõe, ou pelo menos não, complementa, né, também, eu colocaria que não só se contrapõe, mas também seria mais uma tentativa de complementar, né, ele vai fazer toda uma crítica da influência de Althusser, né, naquele momento na França, né, a influência marxista, né, de Althusser, do aparelhos ideológicos do Estado, aquela coisa toda, e o Foucault vai desenvolver uma teoria que passa por essa coisa das relações de poder, né, dos micropoderes, né, onde os discursos são instituídos socialmente, né, em determinadas instituições que ele chamaria, né, colocaria como representantes de um determinado discurso de poder, né, elas se estabelecem, né, socialmente como micropoderes, né. Então você tem a própria psicanálise, né, a medicina, né, o direito, né, aí tem a questão das prisões, né, toda a análise, se bem que a análise mais posterior em relação à questão institucional do poder, das prisões, diríamos assim, fica no momento posterior e final dessa análise que ele faz. Mas veja, a questão do poder aqui, ela é tratada e analisada, né, nesse âmbito de contraste ou de lutas, né, permanentes, né, a questão do poder, do desejo, né, toda a influência nietzschiana está presente aí em Foucault, né, e aí esses discursos institucionais, né, que se colocam, né, como poderes que se estabelecem socialmente e que ajudam também, né, a normatizar os indivíduos, né, assim, do ponto de vista social, porque acabam, né, digamos assim, produzindo determinados tipos de subjetividade, né. Então, terceiro momento que o Axel Honneth vai analisar aqui em relação a Foucault é a questão da prisão, né, a prisão, essa instituição que é a prisão, onde ele recupera aquela ideia de Bentham, né, do panóptico, né, onde o poder está permanentemente, né, vigiando, observando os indivíduos, né, e ele é um produtor, né, de subjetividades, ao mesmo tempo que o indivíduo é observado, se relata, né, a verdade sobre os corpos, né, sobre esses indivíduos, normatiza-se determinados indivíduos, né, e esse tipo de poder, ele é produtor de subjetividade, né, como vai dizer o Foucault. Então, só que toda essa análise que é feita em relação a Foucault, né, e tanto Foucault como Habermas aqui, eles passam a, digamos assim, ser visto como uma contribuição que vai além da contribuição dos próprios teóricos primeiros da escola de Frankfurt, né, o Adorno e Horkheimer, o próprio Horkheimer, como eu disse para vocês, né, quem acaba estabelecendo essa diferenciação inicial entre teoria crítica e teoria tradicional, mas a crítica que o Honneth faz lá, em relação à leitura que ele faz, por exemplo, da escola de Frankfurt, é que ela acaba descambando numa análise bem, né, funcionalista da sociedade, né?
onde, ao analisar o indivíduo, né, e esse indivíduo, né, ele é analisado do ponto de vista psicanalítico, né, e tanto do ponto de vista da contribuição da psicanálise como da economia, né, uma análise econômica também, né, a escola de Frankfurt vai colocar, né, esse indivíduo, né, como manobrado, né, por um poder que ele, digamos assim, invade ou perpassa toda a sociedade na forma, inclusive, e na utilização, inclusive, dos mass media, né, dos meios de comunicação de massa, que estariam também a serviço desse poder, né, e toda a história humana, a análise que eles acabam descambando, né, o próprio Habermas já tinha chamado a atenção para isso, o Axel Honneth também, né, eles acabam, na análise deles, entrando num beco sem saída, né, que é essa de fazer uma crítica total da razão, né, uma razão que critica a razão, né, e que não vê, digamos assim, uma solução para a análise do ponto de vista da racionalidade, né? Porque a razão ela acaba se atrelando ao poder, né, e toda a análise que a escola de Frankfurt faz da razão é de um ponto de vista instrumental, né? Eles fazem uma análise de uma filosofia da história, digamos assim, toda a história é analisada, né? Toda a análise presente, né, que eles fazem em relação aos totalitarismos, nazismos, a dominação, né, instrumental e do indivíduo, né, na sociedade nesse momento, ela passa a ser feita também de um ponto de vista histórico, né, de uma filosofia da história. Porque a análise, por exemplo, que Adorno e Horkheimer passam a fazer em Dialética do Esclarecimento, é de que, né, desde os mitos, né, a razão humana, ela serviu para instrumentalizar o outro, né, para dominar, o homem domina, né, o outro e o instrumentaliza a seu favor, né. Então, quando eles, por exemplo, mostram a atitude de Ulisses no barco, né, com os marinheiros, que pede para que os marinheiros amarrem-no, né, ao mastro, para que somente ele possa escutar o canto das sereias, e os marinheiros seriam obrigados a não ouvir, né, porque colocariam ceras no ouvido, aquela visão mitológica ainda, né, porque as sereias eram, a gente conhece, né, a ideia de sereia, né, metade monstro, uma visão de que pareciam mulheres, né, e o cântico dela seduzia os indivíduos e eles pulavam na água e elas devoravam, né, os indivíduos. Então, mas coloca que o canto é bem mágico, né, belo, e apenas Ulisses escuta nesse cântico, né. Ele pede que, por mais que ele peça para que desamarre, porque esse cântico hipnótico ia levar a isso, né, ele pede que os marinheiros apertem mais, né, o nó lá e não obedeçam ao comando dele nesse momento. Depois, na Ilha dos Ciclopes, né, que quando ele fere o Ciclope, né, que só tem um olho, né, e ele, um Ciclope grita para o outro, né, e ele dá o nome dele de ninguém, né, Ulisses, Odisseu, lá, Odisseus, né, em grego, ele dá o nome, meu nome é ninguém, né, em grego, e aí quando o Ciclope primeiramente pergunta o nome dele, né, e quando ele é ferido, que chama por ajuda dos outros Ciclopes, pelos seus irmãos, né, ele pergunta ao Ciclope o que aconteceu, alguém lhe feriu? Ele diz, ninguém me feriu, né, ninguém, né. Então, toda a astúcia de Ulisses, desde lá dos mitos, né, ele vai mostrar, até a época contemporânea,
a criação da bomba, né, de 1.000 megatons, né, e toda essa coisa, toda a administração da sociedade, como ela é estabelecida, o capitalismo, né, a sociedade liberal e tal, toda a análise deles é bem pessimista, né, é de uma razão que instrumentaliza o indivíduo e que serve para a dominação, né, está atrelada ao poder. Essa análise, segundo Axel Honneth, né, ela não leva em conta a questão do social, né, um déficit em relação à análise sociológica, diríamos assim, propriamente, né. Seria talvez aquilo que a gente comenta em relação a Hegel, né, porque Hegel, diferentemente de Maquiavel e de outros autores, do próprio Foucault, ele trata a questão do poder, né, mostrando que quando o indivíduo estabelece relações de poder, ele já estabelece em sociedade, né, dentro de um ponto de vista ético, né, não é mais aquela luta do senhor e do escravo, lá da fenomenologia do espírito, de uma consciência que quer instrumentalizar e dominar a outra. O âmbito de sociedade, da dominação, da luta, passa a ser um âmbito já com normas éticas, sociais e tal. Quando ele vai analisar também o Foucault, né, mesmo mostrando que Foucault faz uma análise que não é mais essa análise influenciado, né, por uma filosofia, né, moderna, digamos assim, essa relação de domínio da natureza, né, de ver a análise que ele faz, digamos, da sociedade como se fosse uma análise de um sujeito analisando um objeto, sem levar em conta a questão do social, como se os indivíduos eles não fossem capazes de se rebelarem ou de ter uma reação, né, digamos assim, né, como se estivesse tratando a sociedade, os indivíduos socialmente, né, como se eles fossem um objeto que é dominado e que não tem forma, digamos assim, e não estabelecessem uma relação, digamos assim, de legitimidade em relação a esse poder que está aí, né? Não houvesse, digamos, um certo consenso, mesmo o poder sendo injusto, né? Mas os indivíduos aceitaram que ele estivesse a um consenso subtendido, né? Em relação a ele, né? Você tem uma dominação social, mas há um consenso social, há uma legitimidade, digamos assim, para se estabelecer essa forma de relação. E a escola de Frankfurt não trata dessa forma, né? Por isso que ele fala de déficit sociológico. Quando Foucault vai fazer a análise dele em relação à sociedade, ele vê ele estabelece a partir de um ponto de vista intersubjetivo, né? Levando em conta as relações sociais intersubjetivas. Só que, para eles, né, Foucault vê o poder de uma forma puramente estratégica, né? Puramente estratégica. Há uma luta eterna e constante, né, de grupos, sempre um tentando chegar ao poder e derrubar o outro grupo rival, o outro partido, a outra facção, mas a análise Foucaultiana não leva em conta a questão da legitimidade do poder, né, de que pode haver um grupo estabelecido como legítimo ou não, né? Então, essa questão, mesmo ele levando em conta a questão do social e do conflito como algo, né, importante na análise do poder e das relações de sociedade, né, estabelecidas, né, que foi esquecido pela primeira geração, né, da escola de Frankfurt, Foucault leva em conta apenas o poder estabelecido de uma forma puramente estratégica, sem levar em conta essa questão da legitimidade, né, que é importante, né, mesmo que o poder ele seja considerado injusto ou ele
seja visto de uma forma opressiva, né? Mas houve um momento, digamos, de legitimação desse poder. Então, as lutas sociais, elas são importantes e a análise do ponto de vista sociológico, né, digamos assim, de uma análise do social, como o Axel Honneth fala, né, porque ele diz que a primeira geração da escola de Frankfurt esqueceu do social, né, como ele diz, né, como ele fala. Então, em relação a Habermas, quando o Axel Honneth vai tratar, né, dessa questão, é como se ele colocasse Habermas num patamar um pouco mais adiantado, digamos assim, do que Foucault, né, porque o Habermas leva em conta essa questão da intersubjetividade, das relações intersubjetivas, de um contexto ético e comunicativo, né, não vê o poder de uma forma puramente instrumental e estratégica, ou digamos assim, não vê as relações de sociedade apenas dessa forma, mas Habermas acaba sendo também influenciado por essa visão, né, de que o poder é só esse poder estabelecido de uma forma puramente funcionalista, puramente sistêmica, né, o poder do sistema sobre o mundo da vida, né? Inclusive, quando o Habermas vai fazer sua análise da sociedade, ele faz uma divisão na sociedade entre sistema, né, e mundo da vida, né, Lebenswelt. Então, Habermas coloca o sistema como aquele âmbito específico do poder, das relações de poder, né, e o mundo da vida, né, como um âmbito das nossas relações comunicativas diárias, né, assim, quando o indivíduo, ele digamos assim, tem uma relação mais de transparência e não tem uma preocupação com a dominação do outro, né? Enquanto o âmbito sistêmico, né, o tipo de comunicação também, né, estabelecida é um tipo de comunicação persuasiva, né? Ele vai falar de atos ilocucionários, né? E vai colocar, né, essa perspectiva de um tipo de comunicação que ela tenta simplesmente impor, né, determinada informação, mas não estabelecer uma relação de consenso, de legitimidade. A forma de comunicação, digamos assim, de estabelecida do ponto de vista sistêmico, é do ponto de vista da relação do sujeito e objeto, daquele que informa, né, simplesmente, daquele que estabelece uma informação, mas tentando persuadir o ouvinte, né, a ter aquele tipo de informação, aquele tipo de comunicação como algo verdadeiro, ou como algo que ele deveria seguir, né, do ponto de vista, digamos, normativo, da persuasão, né, mas não do ponto de vista de uma relação comunicativa, como no âmbito do mundo da vida, da Lebenswelt. Então, a crítica que o Axel Honneth vai fazer em relação a essa visão de Habermas, né, é de que ela é muito simplória, digamos assim, né, assim, porque Habermas fala de uma colonização do mundo da vida pelo sistema, como se o poder, né, ele invadisse âmbitos, né, diários do dia a dia, da Lebenswelt, do mundo, por exemplo, como escola, né, ou âmbitos que a gente tradicionalmente, educação, né, e outras coisas que a gente tradicionalmente considerava como importante do ponto de vista comunicativo, e passa tudo a ser visto dentro de um âmbito mercadológico, de um âmbito
Então, o sistema ele passa a invadir, né, âmbitos do mundo da vida e a tratar, né, esse contexto a partir de uma relação assimétrica, né, onde não há consenso, né, mas imposição e persuasão, né, de interesses, sejam econômicos, né, ou sistêmicos de uma forma geral, né, assim. Então, o Axel Honneth, ele, nas obras posteriores, como a gente já chegou a tratar, né, ele vai estabelecer um tipo de teoria que tenta resolver, né, esse dilema desses autores que ele está lendo nessa obra aqui, né? Ou seja, ele quer estabelecer um tipo de teoria que leva em conta, né, as próprias relações intersubjetivas em sociedades, como elas são estabelecidas do ponto de vista social, né, e do ponto de vista daquilo que Hegel chamaria de eticidade, ou Sittlichkeit, né, e essa relação normativa ou social, né, ela é uma relação também de dominação, né? Porque quando determinado indivíduo ou determinados grupos de indivíduos em sociedade, eles não se fazem reconhecer socialmente, né, como indivíduos, né, que deveriam ser reconhecidos do ponto de vista pessoal e que não têm a sua liberdade garantida, uma autorrealização, né, da sua identidade, da sua liberdade, né, em sociedade, então a obra dele, Luta por Reconhecimento, que é a obra posterior a essa crítica do poder, e a sua teoria que ele passa a estabelecer ali naquele momento, é justamente uma tentativa, né, de justamente mostrar que essas relações de poder, elas são relações, né, que estão imbricadas com as relações sociais, justamente, do ponto de vista social, as relações, e aí tem a influência também de Foucault, você vê nesse sentido, né, porque são relações estabelecidas entre indivíduos, são relações estabelecidas institucionalmente também, né, então, não são relações só de um poder do Estado que oprime, né, e o poder não é visto em Axel Honneth dessa forma apenas, né? Então tem a influência de Foucault, tem a influência da primeira geração da escola de Frankfurt, tem a influência também do Habermas, né? Mas aí permanece a influência da escola de Frankfurt, né, da primeira geração, em relação à análise da sociedade, do ponto de vista econômico, né, o Axel Honneth sempre teve essa influência do Marx, de outros autores, né, da própria escola de Frankfurt, e também a influência da psicanálise, porque na obra dele, Luta por Reconhecimento, você percebe, né, como ele deixa claro, que o indivíduo, né, quando ele não é reconhecido socialmente, né, ele é desrespeitado, né, na família, a criança é violentada, ela não é tratada da forma afetuosa, carinhosa e pelos pais, né, dando a educação devida, né, que aquele indivíduo deveria receber, né, para que ele tenha segurança, né, tenha uma vida em sociedade, né, onde essa segurança, do ponto de vista social, né, proporcionada pelo afeto, pelo carinho dos pais, né, ela é estabelecida já nesse primeiro momento da família, né, a criança, em vez de receber estima, educação, afeto, carinho, né, criar como um adulto sadio, a criança pode se tornar um adulto, né, com problemas sérios, né, do ponto de vista, com patologias sérias, né, se o indivíduo é espancado, estuprado, desrespeitado, não tem uma educação devida, apropriada, né, no âmbito da sua própria família, né, socialmente ele vai ser um indivíduo já derrotado, né,
Então, vai desenvolver patologias, né? Então, o Axel Honneth faz toda essa análise, levando em conta a psicanálise, levando em conta já os estudos aí de Hegel, da primeira geração, levando em conta Mead, né? Esses autores aí que também influenciaram, né, o Habermas, né? Porque o Axel Honneth é um discípulo de Habermas, né? Mas ele cria a sua própria teoria, acaba criticando a teoria da ação comunicativa de Habermas, e toda a teoria crítica anterior, né, da primeira e da segunda geração, mas ele, com luta por reconhecimento, ele passa a estabelecer, né, esse livro de 1992, Crítica do Poder, se não me engano, é de 1985, veja, foi os 6 capítulos primeiros, parece que foi da tese lá dele, de livro de docência, né, e depois ele acrescenta mais 3, né, relativos a Habermas, e o livro de 92 é uma tentativa de resolver os problemas da teoria crítica que ele discutiu aqui nessa obra que a gente está tratando, né? Então, lá em Luta por Reconhecimento, né, como eu disse para vocês, o indivíduo, né, ele tem um sofrimento do ponto de vista psíquico, e ele socialmente ele não vai conseguir se integrar, né? Então, se o indivíduo é desrespeitado, um outro fator, ele levando em conta a influência hegeliana, né? Um outro fator, além da família, é o direito, né, que ele vai analisar. Então, se o indivíduo ele não tem os seus direitos respeitados socialmente, né, porque ele é de um grupo social que é considerado inferior, né, porque ele é de uma raça, porque ele é de um gênero, né, porque ele é negro, porque ele é índio, porque ele é homossexual, porque ele não é considerado, porque é mulher e até determinada época as mulheres só tinham que trabalhar no lar e socialmente os salários inferiores, mesmo trabalhando em casa e fora, né? Então, toda essa conquista social de luta pelos direitos está sendo levada em conta aqui por Axel Honneth, né? O indivíduo que ele não tem os seus direitos reconhecidos também, né? Ele é desrespeitado nesse âmbito, ele também passa a desenvolver patologias. Da mesma forma, a questão da estima desse indivíduo, né, em sociedade. Se o indivíduo ele tem um trabalho que ele não tem uma estima, né, ele não recebe, né, um pagamento adequado, a sua profissão não é considerada, não tem uma valoração social, né, um respeito, esse indivíduo, ele também, né, ele passa a sofrer, digamos, de algum tipo de patologia, né, de um sofrimento psíquico, né, algum tipo digamos, de complexo de inferioridade, de algum tipo de problema, né, do ponto de vista psicológico. Então, a questão das lutas sociais, da integração desses indivíduos em grupos, né, que lutem pelos seus direitos, é importante, né, é visto por Axel Honneth, uma coisa que ele coloca, que eu sempre achei interessante quando eu dei aula nos cursos de Direito, ou quando eu fiz graduação em Direito, tem aqui gente da área jurídica, né, que sabe disso, o pessoal dá muito valor ao direito e acha que o direito resolve tudo, e não resolve tudo, né? Então, justamente, parece que o indivíduo lá aqui no Brasil, né, eu digo aqui no Brasil, que é dessa área jurídica, ele parece que o direito é tudo e ele não leva em conta o fator de que são as lutas sociais, né, é a pressão, são essas lutas históricas de grupos por direitos estabelecidos socialmente e a eterna pressão desses grupos para que esses direitos sejam garantidos que efetivam os direitos, né? A gente vê no Brasil uma posição altamente reacionária a esse respeito. Quando os Além, sindicatos e determinados grupos passam a lutar pelos direitos que determinadas vezes o próprio Estado tende a desrespeitar, o pessoal passa a criticar, né? Não percebe que são essas lutas que são essenciais para a manutenção dos direitos, né? Pois não, Carlos? a lei precisa ser forjada no interesse popular, né, professor? Por isso que é importante, né, participar. É um fator de legitimação da lei, né? E não ela sair, pluf, como um coelho, tira um coelho da cartola.
o poder legiferante, né? Os representantes, entre aspas, do povo, fazerem a lei só por fazer e está tudo resolvido. Não é assim, né? Pois é, o Brasil, a gente tem muito isso, né? A gente importou constituições, né? A gente acha que a lei pode trazer a lei mais perfeita da Europa e implantar aqui. Mas se ela tem uma. Aí tem uma coisa que o Hegel colocava, né? Que é muito importante. Se ela não leva em conta o espírito do povo, o desenvolvimento do povo, do ponto de vista histórico e do ponto de vista intelectual, ou psicológico, ou intelectual, né? Então não quer dizer nada, porque aquele povo não conhece os seus direitos. É diferente, por exemplo, de um europeu, de um inglês, de um direito consuetudinário, onde o indivíduo ele conhece, sabe qual é o seu direito, né? Ele está lá vivendo, vivenciando aquilo, e ele sabe que ali, quando o Estado ou qualquer outro indivíduo desrespeita aquilo, ele está indo contra o seu próprio direito, né? Então o indivíduo conhece e se reconhece naquele direito. Aqui não. Aqui a lei é uma coisa de brincadeira, né? É uma coisa assim, estabelecem determinados direitos que só determinados indivíduos, né, os doutores, né, ou determinadas classes sociais que têm acesso, né, a essa legislação e conhece e tem acesso, então é muito desigual, né? Então é por isso que a gente costuma, o pessoal costuma dizer, não, o problema é só um problema de classe, é um problema social, é um problema disso, daquilo, mas não leva em conta essa análise e essas questões, né? Porque determinados povos, né, que têm um determinado contexto, né, digamos, ético e de educação, né, e sabe se reconhecer no seu ethos, né, nos seus direitos, ele jamais vai deixar, né, que determinados sistemas autoritários, né, determinados sistemas que levam em conta os interesses só de um indivíduo ou um determinado grupo, né, poderoso, eles sejam implantados à força, né, oprimindo e dizimando o restante da população. Aqui não. Nós vivemos num país que a coisa é feita para, como é? É para grego ver, né? Tem uma expressão que diz, né? A coisa é feita para grego ver. É, É uma coisa assim, né? Então, é. você pega leis, diz que está na própria época da ditadura, foi a época que o Brasil fez, se, se, se articulou, né? Com os maiores pactos, né, internacionais de direitos humanos, dizendo que estava obedecendo à legislação internacional e tal. E até hoje a gente vê que o Brasil, né, como a própria você conhece muito bem, Carlos, né? A própria Constituição estabelece, né, que a normatividade internacional relativa a tratados, né, de direitos humanos, né, e tal, ela é levada em conta pela Constituição. Agora, do ponto de vista fáctico, né, isso é do ponto de vista normativo, né, mas do ponto de vista fáctico, a coisa é outra coisa, né, porque as maiores aberrações são cometidas aqui, pelo próprio Estado, inclusive, em relação aos direitos humanos, né. Então, você vê o próprio Estado, ele sendo um dos maiores, né, Eu acho que é uma questão de evolução moral. É uma questão de evolução. Nós somos um novo continente, professor. Nós temos o quê? Nós temos pelo menos uns 500 anos mais jovens do que a Europa, que é o velho continente, né? Então, eu acho que isso aí é maturação mesmo, professor Francisco. Porque por mais lei, você vê, o direito consuetudinário é muito bonito você ver e analisar. Você olha para a Inglaterra, por exemplo, para o Reino Unido, né? Irlanda, as duas Irlandas, a Escócia. Não tem lei, não tem direito, é tudo consuetudinário, é tudo os costumes. Mas as pessoas ainda respeitam, né? Ainda respeitam o balizamento. Isso aí, professor, é sim, evolução. Isso é, sim, eu concordo. isso é forjado na revolução, no sangue, Uhum. em lutas seculares desses povos Sim, culturais. aí, nesse sentido, eu concordo com você. Por quê? Por que você está colocando que é uma questão do ethos, né? Do ethos, do costume, né? Do Hum, povo, né? Uma questão histórica, né? De amadurecimento e de costume pois é. histórico e de determinado país. Porque é justamente isso que você está dizendo, é o resultado de lutas naquele país, daquele povo, que historicamente já foi estabelecido dessa forma. E esse povo,
ele normalmente tem consciência, né? Diferentemente, por exemplo, do povo brasileiro, né? Que você é hoje explorado e oprimido, e amanhã continua a ser do mesmo jeito. Determinados grupos sobem ao poder, pintam e bordam, tiram os direitos do povo, e o povo nem conhece e nem se reconhece, né? E nem vê que aqueles indivíduos eles estão permanentemente no poder. É o grupo deles, é o partido, é a família, tá entendendo? Então, há toda uma ignorância do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista da educação política também do povo, que é muito importante, né? Da consciência histórica e política que esses povos aí normalmente têm, né? Entendeu? Então, você pega, por exemplo, uma população formada, né, por uma elite, né, vamos colocar assim, uma elite branca europeia, que mandava os seus filhos para a Europa, né, e aí vamos estabelecer uma democracia, né, vamos botar o escravo para a rua, ele não vai ser mais escravo, ele vai ser mão de obra barata, vai ser mão de obra barata, o índio que a gente dizimou metade da população e o resto os jesuítas, do ponto de vista ideológico, catequizou e disse que a religião dele era coisa do demônio, né, e toda a cultura dele, e aí ele absorve tudo isso, e esses indivíduos que têm, do ponto de vista da sua própria consciência como indivíduo, ele já se acha inferior, né, porque vem de uma cultura que o branco europeu, a própria igreja, os jesuítas, educaram dizendo que era inferior, e que a cultura verdadeira e a religião e a ciência e tudo que é evoluído é do branco europeu. Então você pega esses três indivíduos, essas raças diferentes, toda essa coisa, e você bota tudo junto e diz, vamos estabelecer uma democracia. Todo mundo é igual aqui, todo mundo é igual. Veja, que igualdade, né? O indivíduo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, ele já está todo quebrado do ponto de vista uma série de patologias, né, de se acha inferiorizado, né, se acha, por outro lado, ele tem a questão econômica, né, que do ponto de vista efetivo, ele não tem como fazer valer o seu direito, né, socialmente, porque o indivíduo, para fazer valer o seu direito, ele não é só ir numa urna e votar, não. Ele tem que ter acesso a judiciário, pagar advogado, quando seu direito é lesado, ele tem que ter uma boa educação para, do ponto de vista moral, ele concordar a velha autonomia moral kantiana, se eu considero, se eu aceito isso como verdadeiro ou não, se eu estabeleço isso para mim como algo importante do ponto de vista moral, para a minha autonomia, se eu considero isso como algo verdadeiro ou racional, tá entendendo? Tudo isso teria que ser dado a um indivíduo, né, para que ele, né, socialmente, ele pudesse exercer a sua cidadania, tá entendendo? Então, um indivíduo é criado dentro de uma família toda desestruturada, que o próprio pai já é um bandido que vai roubar, ou ele é um oprimido, que dentro de casa ele chega revoltado porque passou o dia levando porrada do patrão, né? Deixou de ser escravo e agora é explorado dia e noite, tendo que trabalhar por um salário merreca, né? Explorado totalmente, né? E aquilo que ele ganha não dá nem para ele sobreviver, nem a família, ele vai descontar no lado mais fraco, né? Muitas vezes é uma educação totalmente autoritária, né? Bate no filho, que eu vejo muito isso, já fui do conselho aqui, descobre, como aqui houve um caso agora recentemente, o pai e o irmão descobrem que o filho é homossexual e quase mata o cara, dá uma surra, né? Como se fosse um problema de sem vergonheza, como eles entendem dessa forma, né? E não a questão do ponto de vista genético, do ponto de vista da índole do próprio indivíduo, tá entendendo? Porque isso não é uma questão de escolha. Não, hoje eu vou escolher ser assim, amanhã ser assado, não sei o quê. Eu nunca vi, né, ninguém comprovar que, por exemplo, essa questão é dessa forma. Então, você tem toda uma brutalização dentro da própria família, né, do costume, ou os filhos são vítimas, né, de violência doméstica, a própria esposa também, né, feminicídio, uma série de coisas. Eu não estou dizendo que essas questões
elas são resultado só de um problema econômico, não, né? Tem indivíduo que é bandido perverso mesmo, tem uma índole, né? E que aí teria que Freud explicar, ou Lacan, ou seja lá quem, né? Mas, entendeu? Que a questão econômica e a opressão e toda a forma infeliz que aquele indivíduo vive, de exploração, ela influencia na relação dentro de casa, né? Então, a análise ela tem que ser mais profunda, né? Porque se a gente for fazer uma análise política ou social, eu acho o Hegel muito importante, o Axel Honneth, quando diz isso, recuperando o Hegel, né? Que toda essa questão institucional ela é importante, o indivíduo ter estima, o indivíduo ser respeitado nos seus direitos, o indivíduo ter afeto e carinho em casa, né, ter toda essa questão da educação, da preparação para a cidadania, e você tem, né, tudo isso aí sendo desrespeitado. O indivíduo, do ponto de vista econômico, não é valorizado o seu trabalho, não tem qualquer estima, é explorado, né, do ponto de vista dos direitos é desrespeitado, né, porque tem uma questão de preconceito, de racismo, tem uma questão de homofobia, tem uma questão de patriarcalismo, né, uma questão de machismo, tá entendendo? Toda uma série de herança, por exemplo, que o Brasil, a gente é top nisso aí, a gente vê, não precisa você ir para fora, né, do âmbito onde você convive, né, você sabe, a gente sabe disso, porque a forma como a gente foi educado até bem pouco tempo foi essa coisa de patriarcalismo, de racismo, de machismo, e a gente achava a coisa mais normal até hoje em dia, né? Então, tudo isso é muito importante na análise do social, né, da sociedade, do poder, né? E aí é o que a Axel Honneth vai mostrar, né? Ao fazer essa crítica lá em Luta, né, por reconhecimento, em 92, mas a teoria dele é criticada pelos próprios colegas, né, da teoria crítica, por exemplo, a colega dele lá de Nova York, né, da Universidade de Colômbia, a Nancy Fraser e outros, Nancy Fraser mesmo critica de psicologismo essa teoria dele, né? Não é porque o indivíduo sofre psicologicamente que ele vai procurar se integrar, isso vai ser o impulso, como diz Axel Honneth, para que ele se articule socialmente. Não, o indivíduo pode ficar revoltado, sofrendo e não fazer nada, né? E é o que mais a gente vê, porque a forma como a gente, em sociedade no Brasil, foi educado, o indivíduo, ele vai confrontar o outro, vai brigar, vai se matar com o outro que é mais pobre, em vez de se articular com ele, né, para lutar por direitos. A gente sabe que é assim, né? A forma de educação não leva, principalmente no caso da gente, né? Talvez para um europeu mais educado, que já tem toda essa cultura, seja mais fácil isso, né? Mas, por exemplo, para a gente brasileiro, latino-americanos e outros países aí que a gente vê que o indivíduo não tem educação, ele passa a se degladiar, né? Feito um bicho brigando com o outro pelo território para se devorar e tal. Ele não vai se articular, porque para ter uma articulação tem que também o indivíduo ter uma educação para isso, né? Pelos direitos. Então, toda a influência e toda a obra de Axel Honneth até chegar ao direito da liberdade é justamente o direito da liberdade é justamente uma recuperação do Hegel do ponto de vista do social, né, das instituições sociais, porque aquela obra dele, né, e aí tanto ele como Habermas pecaram na crítica que fizeram a Hegel de dizer que a filosofia do Hegel é uma filosofia que nos escritos lá de Iena, Habermas diz lá em Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, ele diz isso em Luta por Reconhecimento. Aí, só concluindo, viu, Carlos, é que o Hegel acaba, a filosofia da maturidade dele é uma filosofia do sujeito, e que o Estado, tudo é uma produção do sujeito. Ele vai perceber que essa crítica, ela é errada, né, porque a obra de Hegel, do ponto de vista da maturidade, ela é uma obra que leva em conta as relações intersubjetivas. Por isso que eu nunca tinha entendido. Mas a crítica é pelo fato de que lá no início Hegel coloca, né, a questão da liberdade, né? É como se a consciência
ela saísse e se determinasse no mundo, e ele vai mostrar 3 modelos de liberdade, mas não é isso que o Hegel está querendo dizer. A consciência lá, na própria obra anterior dele, da Fenomenologia do Espírito, ela já é espírito. Ela já é espírito tanto subjetivo como objetivo, ela já é cultura, né? Ela já é espírito objetivado. Então, ele está só mostrando concepções diferentes dessa consciência que ele diz que, para se determinar, ela se determina só na forma de vontade, essa consciência que já se compreende espírito. Então, há toda uma relação de intersubjetividade ali, e que ele percebe, né, e que as próprias relações, do ponto de vista ético, da família, sociedade, civil, Estado, são relações intersubjetivas e éticas, intersociais, né, que tanto proporcionam reconhecimento como a autorrealização do sujeito. Sim, Carlos, pois não. Então, você vê, professor, quem está falando, uma legislação, uma Constituição forjada pela luta popular. Então, vindo do povo para o poder legiferante, e o poder legiferante através dos seus representantes, que foram eleitos pelo povo, sacramenta aquela legislação numa forma de Constituição, formaliza no papel. Mas aí, professor, quando a gente pega... e aí o nosso subdesenvolvimento, nós aqui no Brasil, nessa situação deplorável, de ninguém cumprir nada que está escrito, né, com representantes fajutos, e você vê o velho continente, por exemplo, eu dei lá o exemplo do Reino Unido, mas aí, professor, se eu pega, a gente vai pegar a Alemanha que fura a regra. Você vê, a Alemanha no tempo do Hegel era uma monarquia, era um reino. feudo. Era um vários feudo, reinos, vários reinos, Eles vinham de um com feudo. característica feudal, Eles conseguiram reunir ali sobre a monarquia de Otto von Bismarck no final do século XIX, 1800 alguma coisa. Sim. E logo em seguida veio 2 tremendas guerras que dizimaram milhões de pessoas. A segunda, em especial. Você vê, a Alemanha já era desenvolvida ali no começo do século XX, e a sociedade alemã vivia bem, e de repente fecharam os olhos e aconteceu o que aconteceu. Você colocou uma questão, Carlos, que ela é tão interessante e importante, em que sentido? Porque a gente hoje passou a analisar na Crítica do Poder, os 3 primeiros capítulos. Essa leitura, ela é feita, que você está fazendo aí, pela Escola de Frankfurt, né, por Horkheim e Adorno, né? Eles se decepcionaram com essa questão, por exemplo, o próprio movimento operário, que dizia que ia libertar, né, segundo o proletariado, ia fazer uma revolução. Os intelectuais de esquerda na Europa, na França, Sartre, na Alemanha, né, a maioria, muita gente era influenciada pelo marxismo, né, pela esquerda. Por quê? Porque eles acreditavam, né, eles acreditavam naquela época que era da divisão, né, você tinha a União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, e esses intelectuais acreditavam piamente que poderia haver uma transformação da humanidade, né, a partir, né, do ponto de vista da influência, digamos assim, que isso é uma influência da Aufklärung, né, eles têm toda a razão. Marx tem toda essa influência hegeliana, essa influência europeia do iluminismo, né, assim, de achar que a razão vai transformar o mundo, né, e que os indivíduos, na sua luta, né, de classe, né, eles vão chegar a se estabelecer como categoria, né. Aí Gramsci vai falar do intelectual orgânico e tal, esses autores todos, né, e que a revolução, ela vai mudar, né, digamos assim, transformar o mundo. Mas veja, você colocou uma questão que o Freud já analisava na obra dele, que esses autores aqui levam muito em conta, que é a questão, por exemplo, da formação alemã. Um povo, né, que foi extremamente culto, né? O maior desenvolvimento do ponto de vista filosófico na Europa foi principalmente dos alemães. Você tem os grandes filósofos Kant, Hegel, né? E você tem uma sociedade, né, que comparada às outras, bem mais, digamos, evoluída, se a gente pudesse falar assim em termos é claro que essas questões, depois da antropologia, das discussões, falar de cultura mais evoluída ou não, passou a ser um negócio meio, digamos, como é politicamente incorreto, digamos assim, segundo eles. Mas veja, você tem toda... Não era razoável esperar que o povo alemão concordasse com tudo aquilo, né? E concordou, fechou os olhos. Justamente, com o nazismo, né? Você tem, por exemplo, os próprios trabalhadores aderindo ao Partido
Partido Nacional Socialista, ao Partido Nazista, né? Ao Partido Nazista. Então, você tem a massa toda, no geral, aderindo ao nazismo, entendeu? Então, é o que a escola de Frankfurt vai analisar, né? Por que esse povo, né, que tem intelectuais tão cultos, né, que tem toda essa formação, que tem esse modelo de sociedade comparado a outros povos, né, se coloca extremamente racional e tal, e descambou no nazismo, no autoritarismo, no totalitarismo, extermínio de judeus, de pessoas, só levando em conta um tipo de razão puramente instrumental, né, que leva em conta o desenvolvimento, mas não leva em conta, como Habermas diz, um tipo de racionalidade comunicativa. Mas aí é que esses intelectuais, e aí você tem eles se decepcionando com o papel da racionalidade. Todos eles, a maioria, porque a razão passa a ser atrelada ao poder e mal vista nesse sentido. Então, eles vão buscar o outro da razão, a arte, a religião, alguma coisa que supere e ajude o indivíduo a se emancipar. Mas a racionalidade, só concluindo, viu? A racionalidade, ela passa a ser. Aí você, por exemplo, eles vão recuperar, por exemplo, leituras de Freud anterior à própria Segunda Guerra Mundial, né? Leituras de Freud, por exemplo, como, por exemplo, a psicologia lá do eu e a análise da massa, das massas, porque Freud, além de falar de toda essa ciência que ele fez do eu, super-eu, né? Id, né? Ego, superego, id, né? Essa coisa, ou isso, como é traduzido, né? Toda essa coisa do inconsciente, toda essa análise do ponto de vista da psicanálise, ele também faz uma leitura da coletividade. E o que é que Freud coloca, né? Ele faz aquela análise lá do ponto de vista, ele tem toda uma influência hobbesiana, né? Ele até cita Hobbes, né? Homo hominis lupus, né? E mostra a figura lá do pai, né? Que era autoritário na formação da sociedade e tal, e que os filhos acabam matando esse pai, devorando, porque esse pai tinha relações com as filhas e tratava os filhos como se fossem escravos, e ele não tinha o direito a ter relações e tal, e os filhos cometem um parricídio, matam o pai e tal, fazem todo um pacto, né, estabelecem um tipo de sociedade onde tanto a morte do pai como, por exemplo, a questão como é que é chamado, a palavra não veio agora na minha cabeça, a relação entre pai e filha, né? O... Édipo não, né? Não, a relação, como é que é chamado? Como é que é chamado o termo, a palavra? Incesto. Incesto, como um incesto, tanto o parricídio como o incesto são. Porque às vezes eu estou falando, estou tão empolgado que a palavra não vem à cabeça, né? Não, Eu é normal. estava falando sobre isso agora há pouco e a palavra veio, agora não. Então, mas veja, quando ele vai analisar a questão, só concluindo, porque tem a ver com essa sua questão, quando ele vai falar, por exemplo, na questão do governante autoritário, do nazismo, a análise que é feita, ele atrela essa figura do governante à do pai, né? O indivíduo autoritário. Por que as massas seguem determinado indivíduo autoritário? Aí ele vai fazer toda uma análise do ponto de vista psicológico, que inclusive aqueles dois psicanalistas lá do Sul, tem uns canais na internet, no YouTube, centenas, milhares aí de pessoal que votou em Bolsonaro, tudo entraram no chat ameaçando e fazendo, porque eles fizeram toda essa análise, né, do governo de Bolsonaro, está lá na internet, no YouTube, a partir do Freud, né, dessa análise que ele estabeleceu aí em psicologia do eu e análise das massas, né, dos indivíduos que se deixam guiar por um líder autoritário, aquela coisa toda. Não vi não essa Então, matéria, professor. tudo isso foi analisado pela escola de Frankfurt, retomando Freud. Sim, sim, Carlos, desculpa. Pois não. Depois manda esse link para o grupo, professor, dessa Como? reportagem. Esse estudo eu não vi, não. Mas esse estudo aí que você falou, dos psicólogos, explicando aí a adesão do bolsonismo, essa Tá. desavença. Isso é o Christian Dunker e o Vladimir Safatler. Você bota no YouTube, no canal, eles têm canais, né? A discussão dos dois, é? Foi o Christian Dunker que fez uma leitura, né, do governo Bolsonaro, Sim. logo no início e tal,
E aí o pessoal malhou mesmo, assim, teve ameaça, tal, ele teve que fazer um vídeo lá, né, e tal. Então tá lá na internet, no YouTube, né, Mas, continua lá. professor, será que esse processo do povo alemão, professor, você vê, eu não li filosoficamente a Escola de Frankfurt para dizer o que eu vou dizer agora, mas eu vi documentários sobre a Segunda Guerra e livros também biográficos, né? Você vê, teve o crash da Bolsa em Nova York em 29, que aí explodiu financeiramente o mundo, economicamente. Mas se você pegar a Alemanha 5 anos depois, que é bem quando o Hitler assume, deixa de ser chanceler ali e passa a ser primeiro-ministro, que é um presidente, e Hindenburg morre logo depois, a sociedade alemã ia bem. E ninguém estava pouco se lixando. E Hitler já tinha escrito naquele livro dele, o Mein Kampf, que é do começo da década de 20, que foi quando ele ficou preso lá depois da Primeira Guerra. Né? Ele quis dar aquele golpe lá depois da Primeira Guerra e ele ficou preso. Foi até muito branda a prisão dele. Ele não ficou nem um ano preso. E foi durante a prisão que ele escreveu o Mein Kampf. E durante isso em 23, 1923. Ele disse aquilo que ele queria fazer. E o povo alemão lavou as mãos, professor. E estou bem, estou tranquilo. Ou seja, professor, não é a maldade do ser humano intrínseca mesmo, não, que foi o grande responsável por isso. Se o meu tá Sim, bom, cara, se a minha família tá bem, se a minha casa tá boa, o outro que se lixe, que se lasque. Eu tô pouco me lixando. o, o Hitler, ele teve articulações e apoio de todo o empresariado, né, alemão. Todo, todo. Sim. Então Não foi uma coisa feita, o não povo foi alemão uma não, coisa feita de supetão, não, na hora da guerra, não. o povo alemão não se deu conta. Praticamente só veio estar muita gente não sabia nem que tinha campo de extermínio. Muita gente. A guerra Uhum. comendo solta e achando que era um problema da Alemanha com os Estados Unidos. E Mas da raiva veja, do Hitler com a Rússia, né? Porque ele manipulou veja, demais também. A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela passou a ter uma visão muito, muito a se policiar muito a esse respeito, né? Entendeu? Em relação à questão de racismo, de ideias fascistas, e até hoje ela tem, quando alguns indivíduos passam a agir de determinada forma, como eu vi, por exemplo, uma manifestação um dia, porque o cara fez lá um sinal nazista, parece que levantou a mão, coisa assim, estava com o filho, o policial vai lá e prende o cara, né, assim, É então tem crime todo lá, um, né? Você fazer mas apologia veja, nazismo é crime, né? fazer apologia, agora veja, o que é que ocorre? São altos e baixos da história, porque você tem hoje todo um grupo de indivíduos de extrema direita que continua fazendo apologia, tá entendendo? A esse tipo, e tendo uma atitude de negacionista. Qual é o passo para se estabelecer um tipo de relação desse tipo do ponto de vista político? O primeiro passo é uma atitude a voltar, por exemplo. É uma atitude negacionista, né? Que Não, dizer que historicamente isso não aconteceu, que não houve campo de concentração, tá entendendo? Que muitos tudo indivíduos começa da com as, extrema direita tudo lá, começa com as palavras, né, professor? neonazistas, fazem. Tudo começa com as palavras, né? É, e começa também com o fato de não, do ponto de vista histórico, não ter consciência, né? De negar coisas que ocorreram, né? Porque isso pode voltar, né? Isso pode voltar, não só lá Você vê o exemplo na aqui. Europa, naquele país, mas em outros lugares do mundo, né? O indivíduo, às O vezes, em exemplo determinados países, tentando, fazendo apologia à eu me música lembro aqui agora do nazista, governo Bolsonaro. a O formas de governo agir, a Bolsonaro. determinado tipo de política, né? Eu acho que Como? foi logo no começo, no primeiro ano do Bolsonaro, com aquele diplomata maluco, o que saiu agora, o Ernesto Araújo, dizendo que o governo de É, Hitler era de esquerda. Você lembra que ele disse isso? Ele disse e lembra? publicou uma carta. E aí a embaixada alemã em Brasília disse: não, jamais. O nazismo não era um movimento de esquerda. E ele dizendo que não, que é. Pô, É. teve que a Ele embaixada querendo, alemã se pronunciar e mesmo assim ficaram batendo boca, dizendo. pois é como um indivíduo, é como um indivíduo que diz assim, chega para você e diz assim, você sendo negro, dizendo para você, você não é negro, você não é É, negro. E o indivíduo diz, eu sou, e você diz, não, não é. Tá entendendo? O cara querendo saber mais do que os alemães, né? já Que conhece a pensou? sua própria história, ou é o É, indivíduo que diz, ou é o indivíduo que diz assim,
para uma mulher, você não é mulher, você não é mulher, e ela diz, eu sou, né? Era a mesma coisa que ele estava tentando fazer ali com os alemães, né? O cara dizendo, olha, o nazismo é um movimento de direita, não é de esquerda. E ele dizendo, não, é de esquerda. Querendo colocar a culpa na esquerda, né? Já que ele é de extrema direita, né? De tudo que ruim aconteceu. E aí, teve práticas, né, aí de alguns ministros nesse governo, inclusive uma música, né, uma vez um hino, né, atitudes racistas com a China, né. Ele se vestiu, professor, ele da cultura. Pois é. Estava esquecido desse maluco, é isso mesmo. Agora, tudo isso teria continuado de uma forma extremamente forte se o Trump tivesse ganho, entendeu? Porque como eles estavam sentindo um apoio muito forte do Trump, aí eles acharam que politicamente poderiam agir da forma que quisesse, né? Trump ganhando lá, tudo ia, os planos que a gente não sabe aí, subterrâneos, todos eles iriam se manifestar, né? Tá entendendo? E a gente já via o percurso a seguir, né? Porque o menino lá disse que era uma questão de tempo, né? A questão de um golpe militar novamente, né? Você viu, né? Várias vezes ele se manifestou na imprensa, né? O filho, né? Pois é. Então você vê que o que a gente está colocando aqui, ele não deixa de ter uma certa razão. O fato de que, por exemplo, uma atitude negacionista em relação ao nazismo, se os alemães têm, poderia se retornar novamente. Agora, isso hoje é complicado, né? Porque, por exemplo, Israel hoje tem bomba atômica, né? Entendeu? Israel, você tem países que foram, os judeus, eles foram exterminados, mas eles não tinham país. Agora eles são extremamente fortes do ponto de vista, né, militar, né? Porque o indivíduo, por exemplo, a própria Alemanha se mete a querer. E a Alemanha me parece que não tem bomba atômica, né, hoje em dia, né? Porque ela foi proibida depois da Segunda Guerra de ter bomba atômica, né? Mas os judeus têm, Israel tem, entendeu? Então, as relações também, dependendo da forma como elas são tratadas, determinados grupos podem também se tornar opressores, né? Você pega, por exemplo, Israel, lá na Palestina, ela não quer que os palestinos tenham direito nenhum, eles são expulsos das terras, né? Há toda uma política de rebaixamento do indivíduo que viveu naquela região há muitos anos, né, e que politicamente, hoje, eles nem querem mais aceitar o que foi concordado em uma determinada época, que os judeus teriam o seu próprio Estado e os palestinos também, entendeu? Então, as relações passaram, quem está no poder, ele jamais ele quer aceitar, né, compartilhar esse poder, isso é uma coisa muito certa. É como, por exemplo, os Estados Unidos, depois, na Segunda Guerra e depois, falavam lá em libertar a Europa, toda uma coisa, uma visão de direitos humanos, aquela coisa, mas os Estados Unidos passaram a ser o quê? O império mundial, que qualquer país que resolva se colocar contra ele, não importa se está certo ou está errado, passa a estar errado, porque o fato de se colocar contra eles, né, pode ser dizimado, né, porque tem poder militar incrível, né, na face da Terra, né, que nenhum outro país tem. É claro que a União Soviética tem mais míssil, né, do que os Estados Unidos, um pouquinho mais, né. É claro que hoje a China também tem um poder militar muito grande, mas ainda não se compara, né. Então, você tem um apoio de dois países lá, né, contra uma superpotência, que ela foi um império por muito tempo, né, ela não quis compartilhar, passou depois da Segunda Guerra de um poder, de um bipolarismo, né, entre União Soviética e Estados Unidos, para um unipolarismo, né, só depois que a União Soviética caiu, apenas os Estados Unidos passaram a determinar as normas mundiais, né, um poder unipolar. E agora você tem, entrando no campo, né, um poder multipolar, né, são três, além dos Estados Unidos, você tem a China crescendo como uma grande superpotência, superpoderosa, né? Um país que na década de 80 foi que começou a implantar esse sistema de economia, olhar o Ocidente, com
aquele, deu um branco agora, eu quis dizer Xi Jinping, mas não é aquele baixinho lá que foi para os Estados Unidos. Como? Não, não foi com Mao Tse Tung, não, foi o sucessor dele, aquele baixinho. Deu um branco agora, eu sei o nome dele, mas deu um branco. Ele foi para os Estados Unidos, e aí, por que essa política de aliança dos Estados Unidos leva ele para lá, mesmo a China sendo considerado comunista, né? Por quê? Porque era do ponto de vista geopolítico, né, um contraponto ao poder da União Soviética. Eles fizeram de tudo para que a China e a União Soviética não se aliassem, mas hoje estão aliadas, né, entendeu? E aí, os Estados Unidos querem continuar como a única superpotência mundial, muito forte. Agora, no governo Trump, quase que tinha uma guerra, né? O mar da China, cheio de navio, de porta-avião, aquela tensão, aquela coisa pesada. E aí, essa luta pela tecnologia, né, 5D, né, que a China está avançada e eles não querem que os países que são aliados comprem, né, da China, diz que tem coisa ali de espionagem, é toda uma política, né, contrária, brigando uma superpotência com a outra pelo domínio, né, a nível mercadológico e também político, né, a nível mundial, né. Então, isso é uma coisa que o povo fala de uma nova Guerra Fria, mas não é por aí, né, assim, tem um pouco disso, mas não só, né, tem a Rússia lá também, né, que está aliada, essa coisa toda, entendeu, Alisson? Você ia falar alguma coisa, eu comentando, eu acabo, não dei espaço, né? Ou era isso mesmo que você ia comentar? Não, não, professor, só pode continuar. Eu vou parar a gravação por aqui. Hoje eu só fiz uma exposição, a gente continua alguma discussão, alguma pergunta assim, entre nós mesmos, mas eu vou parar para deixar a aula para o pessoal, né? No YouTube, quem faltou assistir, né? Ok? Já tá gravando. Tá. Interessante, eu tinha parado a gravação, mas continua, né? Deixa eu ver novamente. Onde tá, Aline? Tá. Eu vou deixar a aula lá no YouTube, porque o pessoal que tem faltado às aulas, como a gente combinou, né? Vai ficar